Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo a mais um vídeo do Por Dentro da Formação ESD. A gente vai continuar o nosso tour, mas mais do que um simples passeio pela plataforma, ver os conteúdos ali que tem dentro da formação. Aqui eu quero frisar os conteúdos que são essenciais, são cruciais para a construção da linha de raciocínio mesmo, pensando na integração sensorial e como isso pode se transformar, impactar a prática clínica, porque no final das contas, o que importa mesmo é o que vai fazer diferença real na hora de colocar a mão na massa ali no dia a dia do consultório, no trabalho real. A gente sabe que existe uma diferença muito grande entre teoria e prática, esse intervalo, esse gap que a gente fala entre essas duas coisas. Então a gente precisa fazer elas virarem amigas, elas se unirem, e é por isso que dentro do método 4D, que é o método exclusivo da formação ESD, a gente traz todo o esforço para que essa amizade aconteça. A gente vai trazendo pitadas de teoria e prática com muito exercício, mão na massa, desafio, quiz, enfim, muitas coisas para realmente essa mágica do eureka, conseguir entender a integração sensorial e conseguir levar isso para minha prática clínica para que isso aconteça. Tá? Então a gente vai continuar aqui, vou de novo compartilhar a minha tela com você para a gente continuar o nosso passeio focando no que realmente importa. Bom, então chegamos aqui dentro da nossa plataforma. Eu espero que você já tenha assistido o vídeo 1, porque a gente apresentou os 4 primeiros módulos e conteúdos que são importantes, em relação a esse início aqui. Só recapitulando muito rápido, o primeiro módulo, que é a integração sensorial, a gente tem vários conteúdos aqui que dizem respeito a esse esclarecimento, de colocar os pingos nos is. Eu estou falando IS como teoria, como processo neurofisiológico, como terapia, enfim, é um ótimo primeiro passo para a gente entrar nesse mundo com coisas bem esclarecidas. Tá? O segundo passo, a gente fala sobre as bases neurofisiológicas da integração sensorial, e no vídeo 1 eu expliquei por que isso é importante. Por que é importante eu saber sobre receptor da informação sensorial, sobre o caminho que leva essa informação para o sistema nervoso central, como essa integração ela acontece, quais áreas afetadas ali por cada sensação e pela combinação dessas sensações, como que isso vai impactar a função. Então esse geralmente é o módulo mais pesado no sentido de nossos neurônios fazem muitas sinapses porque são coisas que fogem do nosso dia a dia, a gente tem que retomar ali os assuntos de neuroanatomia, neurofisiologia, mas aqui a gente coloca da maneira mais amigável possível, porque tem que ser descomplicado mesmo, para poder fazer sentido, para poder a gente aprender. Inclusive a gente traz vários exercícios que vão conectando esse assunto de bicho de 7 cabeças, de neuro, com o nosso dia a dia, então é bem interessante. Depois a gente tem o nosso terceiro módulo, dos transtornos de processamento sensorial, que é um módulo que é meu xodozinho, porque ele é enorme, ele tem 29 aulas, olha eu, 29 aulas, e é onde eu destrincho essa questão das classificações das disfunções sensoriais. A gente tem vários esclarecimentos em relação à terminologia e até conceitos que falam sobre modulação, sobre praxis, criando esse terreno aí para a gente poder entrar de cabeça nesse tema das classificações. E aí eu trago 3 classificações diferentes, 3 grupos de autores diferentes que falam sobre as disfunções sensoriais, porque é justamente isso que a gente vai falando. Às vezes a gente quer falar sobre um determinado padrão de disfunção e aí a gente usa um nome X, mas o outro autor usa um nome Y e o outro usa o nome Z e a gente acha que a gente nunca viu aquilo, mas na verdade tem pessoas falando da mesma coisa, só que de maneiras diferentes. E se a gente não consegue identificar isso, a gente entra em pânico, a gente fica assustado, meu Deus, nunca vi isso. Na verdade você já viu, mas tinha um nome diferente. Então aqui a gente vai aprofundando tudo isso. E o quarto, que foi o último do vídeo passado, que é sobre o DDDM, que é a tomada de decisão baseada em dados, que funciona como se fosse uma forma, uma ferramenta de guia do nosso processo de raciocínio clínico, desde o primeiro passo até o final ali. Então, poxa, aqui passo 1, eu preciso identificar os desafios na participação e os pontos fortes da criança, eu não vou a lugar nenhum se eu não dou esse primeiro passo. E aí aqui frisando essa questão dos pontos fortes, que muitas vezes é difícil pra gente. Passo 2, conduzir avaliação abrangente, ou seja, eu não vou conduzir uma avaliação minimalista ali,
coletando poucos dados e tudo. Eu quero realmente fazer algo robusto, que me dê base para o terceiro passo de gerar hipóteses, depois desenvolver, escalar metas, identificar medidas de resultados, enfim, tem todos os passos aqui. Se ficou alguma dúvida desses passos, corre lá no vídeo 1, tá? E a gente entra aqui no conteúdo desse vídeo, que são os próximos 4 módulos, do 5 ao 8, tá bom? Depois que a gente criou esse cenário todo de nivelamento, digamos assim, a gente passa por uma parte mais prática, começando do módulo 5, que são os princípios gerais de avaliação. A avaliação, ela é um processo muito chave, eu sou apaixonada pela avaliação, porque ela vai direcionar todo o resto do nosso trabalho, da nossa vida ali com essa criança. E a todo momento, a gente mantém um olhar avaliativo ali, mesmo quando a gente está na intervenção. Poxa, fiz uma atividade com a criança, tá dando certo, não tá dando? Será que o desafio tá justo para essa criança, na medida certa? Será que eu tenho que graduar para mais, para menos? Eu tô conseguindo as respostas adaptativas que eu quero? Então, o tempo inteiro a gente está com esse olhar crítico, avaliativo, mesmo na intervenção. Não é à toa que aqui a gente tem 2 módulos separados para falar de avaliação. A gente tem o módulo 5 e o módulo 6, tá? No módulo 5, a gente vai ver algo mais geral, começando aqui, por exemplo, de quais são as fontes de dados que eu vou coletar na minha avaliação. A gente sabe que existem vários tipos de dados diferentes. Eu posso coletar dados através de entrevista, de teste padronizado, de observação, de questionário. Então a gente traz quais são essas fontes de dados, inclusive frisando, focando no que realmente vocês precisam fazer, mesmo que a criança não responda. Um exemplo. Isso é uma questão, uma preocupação, na verdade uma angústia muito grande da maioria dos terapeutas que eu conheço, inclusive já foi muito minha também, até eu entender o papel do nosso raciocínio clínico nessa coleta de dados, né? Que é a seguinte, eu tenho uma criança que ela não se engaja muito comigo, principalmente nesse momento inicial de avaliação, mas não só, né? Ela não se engaja, ela não compartilha atenção por muito tempo, eu não consigo fazer algo mais estruturado, não consigo fazer um teste padronizado, e aí eu acho que a minha avaliação, ela não está completa, porque eu não consegui fazer tudo isso. E, na verdade, existem coisas que dá para fazer, mesmo que a criança não responda. Entrevista a gente consegue, questionário a gente consegue, observação qualificada a gente consegue. E por que que a observação? Ela, por um lado, ela é muito boa, né? Permite que a gente consiga fazer coisas mesmo que a criança não responda. Por outro, ela é muito vilã, assim, no sentido de muitas pessoas fazem uma observação arbitrária. Não pode ser uma observação arbitrária, porque se eu falo para você assim, observe esse vídeo aqui. Você pode observar meus gestos, meu tom de voz, o meu cabelo, meu brinco, minha roupa, o microfone que eu acabei de encostar aqui. Ou seja, são muitas coisas para observar, então não é uma observação aleatória. Ela é uma observação direcionada. Direcionada por quê? Pelo óculos da integração sensorial. Eu preciso usar esse óculos que é como se fosse ativa aquele modo de radar para as coisas que fazem sentido de acordo com a teoria. Eu não consigo ter isso sem a base teórica da integração sensorial, né? Então a gente vai falando muito sobre essas fontes de dados, o que é obrigatório, essencial coletar e que outras fontes também a gente consegue buscar informações, quanto mais informações, melhor, né? A gente fala sobre os 4 passos da avaliação que são definidos, inclusive, dentro do DDDM, né? Isso vem da teoria que explica sobre o DDDM. O DDDM já mostra pra gente que a intervenção não é só criança chega, eu avalio e intervenho, são 8 passos. E dentro do passo de conduzir a avaliação abrangente, são 4 passos. Não é só eu avalio a criança, né? E a gente traz isso daqui. Quais são esses 4 passos? Como que no final eu tenho que alinhavar todas as informações que eu coletei aqui dessas diferentes fontes de dados e criar essa síntese, essa interpretação de dados que vai gerar a minha hipótese. Perceba como todo o processo, tanto de compreensão nossa, como da prática clínica mesmo, vai sendo alinhavado, vai sendo fluido, porque a gente sabe o que fazer, a gente sabe qual é o próximo passo. Não é como, eu quero chegar ali num destino e eu tô sem saber para onde eu ando, porque tem vários caminhos possíveis. É um direcionamento de um caminho. É eu saber quando que eu tenho que virar direita, esquerda, enfim, né? Isso vai dando pra gente. O que a gente está trazendo aqui é teoria, é base científica, tá? E isso é o que tem nos artigos de melhor prática, seguir o DDDM, seguir esse processo de intervenção, né? Seguir a medida de fidelidade que a gente vai falar.
Tudo isso garante que você tenha uma melhor prática e tenha melhores resultados ali. Quando você tem melhor prática, melhores resultados, você vai ganhando mais reconhecimento. Poxa, o trabalho de fulano é super legal, ele está conseguindo atingir ali, né, as metas com o paciente, com meu filho, enfim, com fulano. Isso vira sua valorização, isso faz você conseguir se impor melhor no mercado, né, ter reconhecimento, enfim. Disso vai destrinchando muitas coisas e principalmente a sua satisfação profissional, a sua qualidade de vida, a sua saúde mental. Porque eu sei como é duro a gente chegar para atender, não saber o que fazer com a criança, ficar perdido, olhar para o relógio a cada 5 minutos, porque tá difícil aquele atendimento, eu quero que termine logo, né? E no fim das contas, devolver a criança e não sair com essa sensação de eu fiz o melhor, dever cumprido, tô caminhando na direção do que eu quero, né? Às vezes eu vou caminhando a ermo assim, tá? Então aqui a gente tem essa questão da avaliação. Ainda que nesse módulo a gente tem sobre anamnese DIS, e o DIS aqui tá em aspas de propósito, entre aspas de propósito. Por quê? Porque não existe uma anamnese de integração sensorial, assim como não existe um terapeuta de integração sensorial ou uma sessão exclusiva de integração sensorial. A gente usa a integração sensorial como uma abordagem carro-chefe, como um olhar diferenciado, né, como esse quadro de referência, esse óculos, mas nem sempre a gente está fazendo integração sensorial, mesmo que a gente esteja com uma criança que precisa, com um terapeuta qualificado, em um ambiente todo preparado para isso. A sessão pode ser que não aconteça só com integração sensorial. É muito raro isso acontecer, na verdade acho que é quase impossível. Tá? Então a gente traz aqui nesse bloco de anamnese o que você deveria perguntar para os pais, pensando nessa questão do histórico, dentro da perspectiva da terapia ocupacional infantil, incrementando algumas coisinhas ali, pitadinhas de outros raciocínios da integração sensorial. E aqui é legal porque você tem a possibilidade, dentro da formação, de ter acesso a um formulário do Google com todas as perguntas que eu vou trazendo ali, né? E esse formulário ele é editável, então você pode adicionar outras perguntas que você acha que faz sentido e que eu não coloquei, tirar algumas que você acha que não quero perguntar sobre isso aqui, mas tem toda essa base para você poder mandar para os pais e informatizar isso, enfim, é super legal, é uma ferramenta muito bacana, tá dentro do nosso pacote, né, das ferramentas, dos aceleradores de resultados que tem aqui dentro da formação e que trazem esse caráter prático. Não basta só eu falar como é a anamnese de integração sensorial, né, anamnese de terapia ocupacional infantil, o que eu coleto, como é que eu trago o olhar da integração sensorial, sem eu trazer isso para a prática. Então aqui tem prontinho, modelinho ali para você poder aplicar, né? Depois desse módulo 5, dos princípios gerais de avaliação, a gente passa para o módulo 6 ainda sobre esse tema, que é sobre tipos diferentes de avaliação que a gente usa. Então ele chama aqui avaliação, aplicações, tá? Então aqui nesse módulo a gente tem vários instrumentos de avaliação, principalmente os que são específicos de integração sensorial, mas não só, tá? Para você poder conhecer, para você entender, poxa, existe essa alternativa, existe essa ferramenta, faz sentido para mim, não faz sentido. Eu dou muita aula sobre avaliação, inclusive na certificação brasileira, o meu módulo era sobre esse assunto, porque realmente eu sou apaixonada por todo o processo e também por instrumentos, né, ferramentas estruturadas, padronizadas de maneira geral. E aí muitas pessoas me perguntavam assim, Samara, que tipo de avaliação eu tenho que ter? Me fala aí uma lista. Eu preciso ter quais, né? E na verdade aqui a gente ajuda você a criar essa lista com base na sua clientela, na sua necessidade. Porque a lista que eu vou dar para fulano é diferente da lista que eu vou dar para ciclano e para beltrano, dependendo da clientela que a pessoa atenda e da necessidade ali de mais informações, de mais esclarecimentos sobre algum tema específico. Tá? Então aqui a gente traz os questionários sensoriais, né, o perfil sensorial 2 e a medida de processamento sensorial. A gente mostra o manual, mostra os formulários, fala um pouco sobre o objetivo de cada um, enfim, traz o CIPT. E aí o que é muito legal, principalmente que a gente faz no CIPT, no EASY, no SOSIEM também, mas principalmente no CIPT e no EASY, são duas ferramentas muito específicas, muito grandes, às vezes difíceis de fazer, mas a gente pega cada teste, o nome de cada provinha que tem ali e vai dizendo qual é o construto avaliado.
né? Poxa, por exemplo, tem um teste de percepção manual da forma. Esse teste aqui, ele é feito de um jeito no CIPT, de outro jeito no EASY, né? Esse é o nome do CIPT, mas enfim, usando de exemplo. Mas o que ele quer avaliar no fundo? Ele quer avaliar a capacidade da criança de reconhecer, através do tato, né, das mãos, sem uso da visão, algum objeto, isso, aquilo. Então eu vou trazendo o construto daquela prova específica para que a gente vá raciocinando, tá certo. Se eu não tiver o CIPT, se eu não tiver o EASY, e aí pensando em ter o treinamento, a ferramenta e a criança que responda a esse tipo de situação mais formal de teste, né? Não tenho nada disso. Eu ainda me beneficio de conhecer os testes, porque eu vou ter que pensar, poxa, como é que eu posso avaliar isso com outras ferramentas através das observações clínicas não estruturadas? Então é bem interessante porque a gente pega aqui, né, cada testezinho dessas ferramentas, vai apresentando e vai trazendo os construtos e traz esse raciocínio. SOSIEM, eu mostro o kit para você, né? Falo sobre o COP, que muita gente nunca ouviu falar, nunca conheceu, que vem junto do kit do SOSIEM. Então, são as observações abrangentes de propriocepção. E isso daqui a gente consegue usar com qualquer criança. Ah, Samara está falando de CIP, de SOSIEM, EASY, não consigo fazer nada porque minhas crianças não respondem. O COP você consegue, porque ele é um guia, um roteiro observacional sobre comportamentos, observações que dizem respeito ao processamento de informações proprioceptivas. E aí tem todas as divisões ali dentro de propriocepção, muito detalhado, isso guia o nosso raciocínio de um jeito muito prático, muito prático. Eu pego o copy, eu olho ali, e tem inglês, tem espanhol, é mais fácil o acesso, né? Não tem português, mas o espanhol já ajuda. Mas eu pego o copy, eu consigo observar tudo ali na minha frente, com a criança, provocando algumas coisas simples ou até de maneira incidental, que a gente fala, né, do brincar livre da criança ali, ela já me mostra essas coisas. Então, a gente tem aqui esses instrumentos que são específicos de integração sensorial. Ainda nesse módulo, a gente traz uma parte de observação clínica não estruturada, onde a gente vai destrinchando pontos de observação sobre sistema tátil, proprioceptivo e sistema vestibular. Então, poxa, a criança chega, se eu não conseguir fazer nada com ela, como é que eu posso observar? A criança mostra muitas coisas. Eu até brinco lá na apostila da formação o seguinte: se trabalhar isso aqui, seu raciocínio clínico, você consegue enxergar o processamento sensorial da criança, mesmo que ela tente esconder isso de você, porque fica muito claro. Seu olho bate, o raciocínio já ativa aqui. Então aqui o objetivo é isso, a gente trabalhar, focar em raciocínio clínico. Depois eu trago uma outra aula sobre outras avaliações que não são específicas de integração sensorial, mas que ajudam a gente a raciocinar sobre essa abordagem, né, sobre o processamento sensorial da criança. Então, por exemplo, a gente sabe que o resultado do processamento sensorial são emoções, aprendizado, desempenho motor, comportamento. Então, se eu tenho alguma avaliação que pega algum desses tópicos aqui, eu posso ter dicas sobre como é o processamento sensorial da criança, né? Eu vou usar uma escala Bayley-3 de desenvolvimento infantil, ou eu vou usar um teste de integração visomotor, o VMI, ou eu vou usar, enfim, tem várias ferramentas aqui que eu vou citando algumas, tá? Aí a gente chega no módulo 7, que é um módulo que muita gente fecha o olho e finge que isso não existe no processo terapêutico, que é de estabelecimento de metas e principalmente de medida de progressos. Às vezes a gente está acostumado a escrever meta assim: eu quero que a criança melhore o planejamento motor, eu quero que ela diminua a agitação, eu quero que a criança, quero desfraldar a criança. Mas como é que eu consigo tornar isso algo funcional, específico, mensurável, alcançável, relevante? Enfim, tem todos os critérios aqui para a escrita de metas. E aí, a identificação da medida de progresso também é algo muito importante, porque às vezes a gente vai, tá bom, eu escrevi uma meta maravilhosa, mas como é que eu vou saber se eu cheguei ou não cheguei se eu não ficar fazendo as minhas reavaliações e medir esse progresso? Então são duas coisas que andam de mãos dadas aqui, por isso que eu coloquei nesse mesmo módulo, né? A gente traz sobre esse OPM, que é a medida canadense de desempenho ocupacional, o PEGS, que é a eficácia percebida e goal setting, né, que é estabelecimento de metas. Então, ele é um instrumento de estabelecimento de metas partindo da percepção da própria criança. Ele é muito interessante
pouquíssimo falado. Aqui a gente traz ele de maneira prática, inclusive eu mostro para vocês, né, sistema de cartinha, que é o mesmo sistema do PEGS, falo sobre como adaptar isso para a realidade, mesmo que você não tenha o instrumento, mas trazer esse caráter de dar voz às crianças, isso que é muito, muito, muito importante. A gente traz os critérios SMART, né, de metas específicas, mensuráveis, alcançáveis, relevantes e baseadas em tempo. A gente fala sobre o Goal Attainment Scaling, que inclusive nas pesquisas científicas é uma ferramenta que as pessoas, os pesquisadores, eles falam que a gente precisa utilizar e que é boa para medir o desfecho da intervenção e mostrar a eficácia do nosso trabalho. Que tipo de medida de progresso a gente pode usar? Poxa, Samara, eu não tenho um teste padronizado, isso, aquilo, não vou conseguir fazer. Existem várias formas e aqui a gente destrincha essas formas, inclusive de como obter gráficos de melhora ali da criança, né? Mesmo que a gente não tenha um gráfico de teste padronizado ali, das tabelas de teste padronizado. Então esse daqui é algo que vai fazer muita diferença na prática clínica, tá? E por último, nesse vídeo aqui, no módulo 8, olha só quantas aulas tem também. É um módulo grandinho porque a gente traz sobre a medida de fidelidade. A medida de fidelidade, ela garante que a gente esteja fazendo realmente o que a gente diz que a gente está fazendo. Quando a gente fala, eu trabalho com integração sensorial, será que você está trabalhando mesmo? Você está cumprindo alguns critérios aqui? E ela é dividida em duas partes, né? A parte estrutural, os elementos estruturais, e a parte de processo, os elementos de processo. Então aqui a gente vai apresentando cada um, destrinchando e criando pontos de checagem do tipo reflexões. Será que eu estou mesmo fazendo aqui, né, promovendo esse ambiente seguro para minha criança? Será que eu posso mesmo trabalhar com integração sensorial? Lembrando que tudo isso, né, são critérios específicos que direcionam que, poxa, você está seguindo o melhor caminho para realmente trabalhar com essa abordagem e ter eficácia. Tá? Então aqui, por exemplo, no elemento estrutural, no primeiro, quem pode trabalhar com integração sensorial fala que tipo de qualificação a pessoa tem que ter para trabalhar com essa abordagem. No segundo, como que eu torno esse ambiente seguro? O que tem que ter aqui no meu relatório, né, no componente 3? Como que tem que ser organizado ali, pensado, alguns critérios do meu ambiente físico? Aqui, o elemento 5, os equipamentos disponíveis. Às vezes você está aqui fazendo o curso de integração sensorial e você quer saber como montar a sua sala. A gente tem uma lista de 22 tópicos com os equipamentos sugeridos pela medida de fidelidade, mas vai ter um módulo lá na frente de análise de equipamentos e recursos que eu vou mostrando, né, como pensar na versatilidade quando você não tem tantos equipamentos assim. Ninguém começa com as 22, né, os 22 itens ali, cheque, tenho tudo. A não ser que você seja muito rico, milionário, né? Mas assim, a gente vai conversando aos poucos. Então até vou dando algumas sugestões durante a formação de equipamentos que você pode usar para começar, pensando justamente nessa questão da versatilidade. E aqui também um outro tópico ainda dos elementos estruturais sobre comunicação com pais e professores. A gente não costuma fazer um plano de comunicação. A gente deixa isso muito solto, é conversa de corredor, às vezes uma reunião periódica, mas como que eu consigo estruturar isso? Tem escrito na medida de fidelidade, ou seja, é importante, tá? E aqui a gente tem os elementos de processo, 5 elementos baseados na ciência da intervenção, 5 elementos baseados na arte da intervenção, que vão dizer o que eu, terapeuta ocupacional, tenho que fazer com a criança durante uma sessão de ESS quando eu estou interagindo com ela. Tem toda essa parte de criar uma relação de confiança, estabelecer ali uma aliança terapêutica, trabalhar com a motivação intrínseca, o brincar, isso, aquilo, tem todos aqui, né? Mas também tem essa parte da intervenção, pensando na ciência, o que eu vou desafiar ali, que tipo de respostas adaptativas eu estou buscando ali. Então a gente destrincha tudo isso aqui, tá? Que é um outro guia focado bem na intervenção. O que eu vou fazer com a minha criança? Será que eu estou cumprindo todos esses critérios? Isso é bem interessante, porque a gente consegue olhar para a nossa sessão, a gente consegue gravar uma sessão de intervenção, olhar para essa sessão e falar, poxa, estou no caminho certo, ó. Ou não, preciso melhorar isso aqui, não dei o tempo da criança, não desafiei isso, não ofereci os estímulos sensoriais de maneira intencional, enfim, tem tudo aqui, uma série de conteúdos para você se autoavaliar, avaliar outros colegas também, né, que sejam amigos e tudo,
Porque assim a gente vai crescendo muito, a gente vai fazer isso dentro da formação ISD também, trazer esses pontos de reflexão e de avaliação. Então, por hoje é isso, a gente fez a retrospectiva do primeiro vídeo e destrinchou aqui os módulos 5, 6, 7 e 8. Volta nesse vídeo, anota o que é interessante para você, pensa na construção desse raciocínio clínico, vê o que é ponto forte, vê o que é ponto fraco, assim o seu conhecimento vai aumentando, você vai pensando mais em como direcionar essa qualificação, essa capacitação. Lembrando que dentro da formação SD a gente tem o método 4D, né, que é D de democrático, D de divertido, D de diverso e D de descomplicado, que juntos, esses 4Ds, formam a melhor forma de você aprender sobre integração sensorial. A gente vai falar mais sobre isso no próximo vídeo, sobre essa metodologia, tá? Então não deixe de assistir, não deixe de acompanhar todos esses vídeos, porque tem muito conteúdo para você realmente fazer diferença para a prática clínica. A gente se encontra no próximo vídeo. Até lá!